Olá! Ainda do nosso módulo de desempenho humano e fisiologia do voo, este vídeo de hoje vai falar sobre aerodilatação. A aerodilatação, já adianto para você, é uma das causas da despressurização ou da diminuição da pressão dentro da aeronave no voo. Então, vamos aí à aerodilatação. Ao final desse vídeo, eu espero que você seja capaz de conceituar a aerodilatação, listar os tipos de aerodilatação, quais são os tipos que ocorrem de aerodilatação e, por fim, caracterizar os sintomas da aerodilatação e os tratamentos recomendados para cada sintoma desse. Vamos lá? A gente vai passar por esse roteiro aqui, ó. Conceito de aerodilatação e os tipos de aerodilatação e seus sintomas. Bom, o que é a aerodilatação, né? Por que ela ocorre? A aerodilatação, ou aerobaritrauma, ou aeroembolismo, ou barotrauma, ou disbarismo, você vai ouvir todos esses termos aí para se referir à aerodilatação, aerobaritrauma, aerobarotrauma, aeroembolismo, barotrauma ou disbarismo. Você pode ouvir qualquer um desses termos aí. Na verdade, eles são sintomas gerados pela dilatação dos gases que estão nas cavidades do nosso corpo a partir da variação de pressão. Aquela velha história, pressão diminui, o gás se expande. Ao se expandir, aumenta de volume, né? E dependendo de onde ele está, ele pode causar desconforto. E aí vamos para a lei do Boyle-Mariotti ali, para ler o enunciado, a gente já falou sobre essa lei, mas vamos ler o enunciado dessa lei dos gases para a gente entender aí por que isso ocorre. Diz lá o estudioso. A uma temperatura constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão que se exerce sobre esse gás, ou seja, quanto menor a pressão, maior o volume. E é o que acontece. E aí, quais são os tipos de aerodilatação que a gente pode sofrer no voo, né? Bora ver quais são esses tipos de aerodilatação que podem afetar diretamente o voo. Temos a aerogastria, que é a dilatação, né, no estômago, a aerodontalgia, que é nos dentes, né, e essa dói muito, a aerosinusite, né, que é nos seios da face, e temos a aerotite, que é do duto do canal auditivo. Então, a gente pode ter uma dilatação, assim, pode ter não, vai ter dilatação dos gases no estômago e no intestino, a aerogastria. Se você tiver uma cárie, um canal por fazer, alguma coisa no dente que tenha um acúmulo de gás, né, dentro desse dente, esse gás vai se expandir e vai causar uma dor inesquecível, né? A aerosinusite é muito normal quando você voa gripado, constipado, que você tem acúmulo aqui nos seios da face. Quando começa a despressurizar, você começa a sentir o gás expandir, começa a sentir uma dor, como se alguém estivesse enfiando uma agulha aqui assim, né, nessa região aqui, e aqui assim. E você tem a aerotite, que é o mesmo efeito, só que a agulha dessa vez está entrando no seu ouvido, furando o seu tímpano. Então, são esses os tipos de aerodilatação. Bora ver cada um deles aí com um pormenor. Então, eu trouxe aí o meu auxiliar, né, meu ajudante, o Santos Dumont, para falar sobre isso. E vamos falar sobre a aerodilatação do sistema digestivo, que é a aerogastria, distensão do gás do estômago, né? Ou aerocolia, né? E o colo é de intestino, distensão do gás no intestino. O ideal é evitar alimentos e bebidas formadores de gases nos dias de voo, para não intensificar os sintomas. Feijão, cebola, repolho, aqueles alimentos que a gente sabe que geram gases normalmente no organismo. O tratamento consiste na eliminação dos gases através dos flatos ou eructação. Eructação é o arroto, né? Então logo surjam os sintomas.
Só aí para você ter ideia do que pode acontecer, 1 litro de gás ao nível do mar pode tornar-se 1 litro de volume, tá? Pode se tornar a 39 mil pés 7 litros de volume, né? Então vejam que a aerodilatação na aerogastria e na aerocolia, ou seja, no estômago ou no intestino, é algo extremamente desagradável. Por isso que o Santos Dumont está aqui com essa barriga totalmente inchada, cheia de ar que se expandiu, tá? Tratamento é alimentação, né? Outro tipo de aerodilatação, aerodontalgia, né? Baropatia da cavidade dentária ou barodontalgia, também pode aparecer assim, barodontalgia, aerodontalgia, é uma baropatia, ou seja, é uma doença, um sintoma causado pela pressão, e no caso aqui, pressão no dente, barodontalgia, né? É a dor causada pela dilatação dos gases aprisionados no interior do dente, ou próximo à sua raiz, como resultado de lesão, tratamento ou curativo. Então, se você estiver fazendo tratamento de canal, se tem alguma lesão, alguma cárie, não vá voar, a não ser que o teu dentista garanta que não tem vazamento ali, porque o ar aprisionado lá dentro vai se expandir e vai doer horrores, ok? A prevenção é feita com visitas regulares ao dentista, visando manter os dentes em ordem, né? Aí a previsão é uma questão de saúde. Outra forma de aerodilatação, a aerotite ou a barotite, né? Aí o tite é de, né, ouvido e a barotite, pressão, então pressão no ouvido. Durante o processo de subida ou descida da aeronave, pressurização, despressurização, haverá uma equalização entre o ar no interior do ouvido e a pressão da cabine. Como é que a gente faz isso? Pela trompa de Eustáquio, né? A gente abre a boca para poder equalizar o ar. Aí você sente o ar passando, né? Você abre a boca. Aí, é por isso que manda mascar chiclete, para poder fazer esse movimento, engolir saliva, porque esse movimento de engolir, ele provoca essa abertura e essa equalização da trompa de Eustáquio ali com o ouvido médio. Você consegue equalizar a pressão externa com a pressão do ouvido médio. Caso haja qualquer dificuldade, otite, faringite, resfriado, a abertura da tuba auditiva, que é o canal, não vai ocorrer, vai estar ali com secreção e tal, e aí você vai ter barotrauma. Então, se tiver com o ouvido inflamado, ouvido entupido, resfriado, faringite, isso vai afetar a comunicação entre a tuba auditiva, que é a própria trompa, e o ouvido médio, e isso vai gerar uma dor, porque o ar que está lá dentro não vai conseguir sair, não vai equalizar, ele vai expandir e vai doer, vai pressionar o tímpano e vai doer. Sintomas. Quais são os sintomas dessa aerotite? Sensação de ouvido tampado, né? Você parece estar tampado, zumbido constante, diminuição da audição, você ouve menos, chegando a perda severa, vertigem e ruptura da membrana timpânica. Pode até romper o tímpano, cara. Vê. Se for violenta a descompressão, pode até romper o tímpano. Tratamento. Não dormir durante decolagem e pouso, né? Aí seria uma prevenção, né? Mobilizar a musculatura de mastigação e deglutição, ou seja, mastigar, engolir chiclete, bala, engolir saliva. Beber pequenas quantidades de líquido, justamente para tentar forçar a abertura. A criança deve ingerir líquidos, água, suco, ou serem amamentadas, justamente para movimentar essa musculatura. Executar a manobra de Valsalva. A manobra de Valsalva é aquela que faz assim, ó, aperta o nariz e faz pressão. Aí você ouve faz a manobra de Valsalva em casa, você vai ver que é legal. Você aperta o nariz aqui, fecha o nariz totalmente e faz força. Você vai sentir o duto abrindo e a equalização. Muda até a forma que você está ouvindo as coisas. É a equalização do ambiente externo com a pressão do ouvido interno. E utilizar descongestionante nasal. Se tiver descongestionante nasal, já pinga logo, porque ele vai buscar desobstruir justamente o canal da aerotite, tá? Bom, aerosinusite ou barosinusite. Aí a gente saiu do ouvido e veio para
o nariz e as fossas nasais e os seios da face. Então, ó, é o barotrauma causado pela dificuldade no processo de equalização entre a pressão nos seios da face e a pressão atmosférica, a pressão externa. Os seios da face comunicam-se por meio de canais membranosos com a nasofaringe, né, que é a parte de trás do nariz. O barotrauma ocorre quando há presença de congestões e de catarro na nasofaringe, impedindo a comunicação entre os seios paranasais e o ar externo. É exatamente como no ouvido, só que aqui a diferença é que o que está entupido é o nariz, né? Então você está ali com a nasofaringe entupida por catarro, secreção, alguma coisa, e aí você não consegue equalizar o ar que está, a pressão dos gases que estão nos seios da face com o externo, com o ambiente externo. Vai doer. Vai doer. Isso é muito comum, mas muito comum mesmo. Às vezes, mesmo com um nível baixo de secreção, você já sente uma dorzinha, uma agulhazinha entrando aqui assim, ó, aqui assim, sente uma pequena agulhadazinha, às vezes até suportável, né, porque você está no nível pequeno de descompressão. Sintoma: sensação de peso no seio acometido, né, dor severa e súbita e incapacitante. Vê, a dor é tão grande que ela é severa, súbita e incapacitante, ou seja, você fica zerado, não consegue fazer mais nada, né? Lacrimejamento do lado acometido, descarga de sangue via fossas nasais. O sangue pode até sangrar o nariz. A repetição desse acidente pode tornar-se uma sinusite crônica. Se você fizer isso sempre, você vai ter uma sinusite crônica causada por essa diminuição da pressão aí, né? E a ampliação do volume dos gases nos seus seios da face. Prevenção. Como é que eu faço para evitar isso aí? Cara, evitar voo gripado e resfriado, não tem jeito, né? Durante o voo, se você perceber que está acontecendo um barotrauma, se você for o piloto, dá para retornar para a altitude anterior e aplicar um descongestionante nasal. Se você for passageiro, só dá para aplicar o descongestionante nasal, né? E aí fazer a manobra de valsalva, tentar a mastigação, para da mesma forma tentar desobstruir o canal. Tranquilo com isso? A gente falou sobre aerodilatação. E aí, seguimos esse roteiro aqui. Falamos do conceito de aerodilatação e falamos dos tipos de aerodilatação e seus sintomas, né? Falamos sobre aerosinusite, aerotite e falamos sobre a aerodontalgia e falamos ainda sobre a dilatação gástrica, né? A aerogastria. Então, você está faixa preta em aerodilatação. Agora eu tenho certeza que você é capaz de conceituar a aerodilatação, listar os tipos de aerodilatação e caracterizar os sintomas da aerodilatação e os tratamentos recomendados para cada um deles. Tranquilo com isso? Encerramos assim o nosso vídeo sobre a aerodilatação e no próximo vídeo vamos continuar falando de causas de diminuição de pressão, só que dessa vez vamos falar de aeroembolismo. Então, vejo você no nosso próximo vídeo.